Oi gente, meu nome é Paulo Samuel, eu sou gerente de Educação Física e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a mensuração do esforço pela frequência cardíaca. Mas antes de adentrar na fórmula, vamos trabalhar com um exemplo de uma fórmula, mas existem outras fórmulas que vocês podem procurar. Eu vou deixar a referência na descrição do vídeo para que vocês possam, se desejarem, acabar utilizando. Eu gostaria de enfatizar alguns aspectos fisiológicos que eu considero importantes para que se tenha um raciocínio mais sólido sobre aquilo que a gente vai conversar agora. O primeiro ponto é um aspecto mesmo de controle. Para que eu preciso mensurar? É interessante que eu mensure para que eu saiba, dentro de um calendário, dentro de um cronograma, eu estabeleça ali zonas que eu quero trabalhar. Eu posso estabelecer que eu quero trabalhar 50% a 60% da minha frequência cardíaca máxima, a 70%, 80%, mas de uma forma mais consciente, de uma forma em que eu sei que já tem uma validação científica, inclusive o Colégio Americano de Medicina do Esporte valida essa conversa que a gente está tendo aqui hoje. E isso é interessante porque eu posso programar, se der errado eu posso ver talvez onde deu errado, eu posso trabalhar isso na minha periodização, independente de eu ser um atleta profissional, um atleta não profissional, mas um atleta, um praticante recreativo que queira trabalhar de maneira mais séria. Então vamos abordar alguns aspectos fisiológicos que eu considero importante. Bem, o organismo, quando se inicia uma atividade, ele tem um recurso de imediatamente ele diminui o tônus vagal, que é o tônus parasimpático, e aumenta o tônus simpático. O que é que eu quero dizer com isso tudo? Quer dizer que o organismo ele diminui o freio que o coração tem e aumenta a aceleração do coração. Então é um recurso que a frequência cardíaca aumenta assim que eu começo um exercício. Por que ela faz isso? Qual é a resposta que o meu organismo está querendo dar para ele mesmo mediante um esforço que ele está fazendo? Ele precisa suprir os músculos que estão sendo trabalhados com nutrientes. Quais que seriam esses nutrientes? Seria a glicose, seriam hormônios e o principal, o oxigênio. Ele precisa suprir aquele organismo com oxigênio, ele precisa suprir aquele organismo com nutrientes para que ele funcione da melhor maneira possível. Então, para isso, ele aumenta, uma das respostas mais rápidas é a frequência cardíaca. Ele aumenta a frequência cardíaca, ele aumenta também o débito cardíaco, em consequência dessa necessidade. Ele é imediato, já conversamos sobre isso. 2 ou 3 minutos, se você mantém a taxa de esforço, eu vou utilizar um exemplo, apenas um exemplo. Digamos que você está trabalhando 30 músculos, e você mantém aqueles 30 músculos, então a tendência é que haja, dentro de 2 a 3 minutos, uma estabilização da frequência cardíaca, dentro desse tempo. Agora você não está utilizando mais 30 músculos, você subiu para 50 músculos, então desestabiliza, então vai existir uma crescente e logo vai necessitar de uma maior demanda energética e essa demanda vai acarretar em um aumento da frequência cardíaca por consequência daquilo que a gente já conversou e uma necessidade de nutrir aqueles músculos que estão sendo trabalhados. Se está dando para acompanhar até aí. Agora, um exemplo também é que esse aumento da FC, esse aumento da frequência cardíaca, ele é limitado pelo VO2 da pessoa. E o que é o VO2? O VO2 é a capacidade que o organismo tem de captar, transportar e metabolizar o oxigênio. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que se o VO2 da pessoa for, um exemplo, eu vou colocar aqui, 55 ml por quilograma por minuto, e é isso o VO2 da pessoa, a frequência cardíaca dela só vai acompanhar só até onde o organismo pode capturar isso de oxigênio. Ela não vai crescer além disso, porque o organismo não tem como mais transportar, metabolizar oxigênio nessa situação. E para se chegar no 100% do VO2 também, existe uma necessidade de esforço muito grande. Vale também lembrar isso. Quanto mais crescente é a necessidade metabólica, em algum momento a gente vai entrar com algo que você estuda fisiologia do exercício já deve ter se deparado muito, que é o limiar de lactato, o limiar anaeróbio. E o
o limiar anaeróbico, o que é que ele diz? Muita gente interpreta errado, acreditando que o limiar anaeróbico ele faz o organismo deixar de captar oxigênio. Não é isso que acontece. O organismo continua captando oxigênio sim, mas a partir de um determinado momento, outros substratos energéticos começam a entrar em ação, por exemplo, a via glicolítica, a via da glicose, a glicólise anaeróbica começa a entrar em ação de forma muito forte e eu tenho uma produção de metabólitos como íons, hidrogênios, que acabam deixando o meio mais ácido e podem acarretar na interrupção do exercício. A frequência cardíaca, eu acho que já falei isso algumas vezes, mas apenas para reforçar, ela aumenta conforme a demanda do exercício. Aquela papo de 20 músculos subiu para 50, então vai ter um aumento na frequência cardíaca em busca de suprir energeticamente aqueles músculos que estão sendo trabalhados. Outra questão bastante interessante é que áreas não trabalhadas tendem e devem, inclusive, sofrer vasoconstrição. Elas sofrem, o calibre está aqui do vaso, ele começa a ficar mais fechado. E por que acontece isso? Porque os músculos que estão sendo exercitados, eles precisam de mais nutrientes, então eles vão sofrer vasodilatação. Para quê? Para que o organismo consiga mandar sangue para aquela região e o sangue vai transportar dentro dele aqueles nutrientes que já conversamos anteriormente. Em linhas gerais, acho que é basicamente isso nesse bloco do vídeo. No próximo bloco eu vou estar colocando a frequência cardíaca e o exemplo de como a gente vai trabalhar com ela dentro da fórmula. Vamos trabalhar apenas com uma fórmula. Se eu lembrar de outra coisa, enquanto apago o quadro e faço, eu coloco aqui no final do vídeo. Voltei já com a fórmula aqui, deixei boa parte dela pronta e vou resolver outra com vocês com minha calculadora. O que consiste essa fórmula? A frequência cardíaca desejada ela vai ser igual ao produto da frequência cardíaca máxima subtraído pela frequência cardíaca mínima. Daqui a pouco eu ensino a vocês como faz isso. Multiplico pela porcentagem da intensidade que eu desejo e somo a frequência cardíaca mínima que vocês também vão encontrar como frequência cardíaca de repouso. Essa multiplicação de porcentagem, vale salientar que é mais interessante que você utilize o zero na frente. Você quer trabalhar 0,50% a 50%, você utiliza 0,5%. Você quer trabalhar 60%, você utiliza 0,6%. Como aqui se trabalha por zona, então é interessante que você tenha pelo menos duas respostas. Ou seja, você vai trabalhar de 50 a 60, ou de 60 a 70, de 70 a 80. Então você tira das duas porcentagens para ficar a margem que você quer e consegue monitorar ali se você está dentro do quadro que você deseja. Supondo, você vai trabalhar 150 batimentos por minuto e 160 batimentos por minuto. Então você tem que se manter ali a 150 e 160. É o piso e o teto da sua programação de treinamento. Agora, como que eu vou descobrir a frequência cardíaca máxima? Existem diversas fórmulas, talvez a mais comum e mais famosa de todas é aquela 220 menos a idade. Eu não vou utilizar ela por ela ser bastante limitada. Eu utilizo a de Tanaka, que é para uma população tanto homens como mulheres de uma maneira mais global, que é para descobrir a frequência cardíaca máxima que o indivíduo consegue atingir. De forma indireta, mas que dá uma margem de segurança muito boa. Que seria 208 menos 208 menos, eu tenho um parêntese, 0,7 vezes a idade do indivíduo. Eu coloquei o indivíduo, na minha imaginação, de 30 anos de idade. Então isso daria uma resposta de 187 batimentos cardíacos por minuto. Seria a frequência cardíaca máxima que esse indivíduo suportaria. E a frequência cardíaca mínima, também conhecida como frequência cardíaca de repouso, você pega o seu paciente, o seu indivíduo, ou você mesmo, se quiser fazer em você, em um momento de repouso, em um momento em que não haja estresse, nem físico, nem mental. Dentro de algum período de tempo você coloca esse indivíduo em repouso e você faz a aferição, se você for fazer a aferição manual, faz a aferição no pulso. Você também pode usar um oxímetro, você também pode usar um polar, você também pode usar outros instrumentos que medem a frequência cardíaca de repouso, desde que use da maneira correta. E o que eu quero dizer com isso? Não importa como você mensura a frequência cardíaca de repouso, importa é que, se caso for manual, as batidas que deram dentro de 15 segundos, você multiplica ela por 4, vai dar 1 minuto e você teria a resposta. Se for
por algum aparelho, provavelmente ele usa algum outro protocolo, mas o que importa é o resultado final, e aqui já deixei pronto na minha imaginação. O indivíduo tem 70 batimentos por minuto de frequência cardíaca de repouso. Então, em descanso, é a forma que o coração dele trabalha, a quantidade de sístoles que o coração dele faz. Então, uma vez que eu tenho a frequência cardíaca de repouso e a frequência cardíaca máxima, eu faço essa subtração. Eu vou fazer aqui 187 menos 70 e eu vou encontrar o valor de 117. Ok? Paulo, eu já encontrei o resultado. Ainda não. Agora você vai multiplicar pela porcentagem que você deseja. Então eu quero trabalhar com ele na zona de 60% e 70%. Então primeiro eu vou resolver a de 70%. Eu vou pegar esse valor, 117, multiplicar por 0,6, que aí eu vou encontrar o resultado de 70 batimentos cardíacos. Encontrei a minha resposta? Ainda não, porque o último passo é você somar com a frequência cardíaca mínima, que é a frequência cardíaca de repouso 70. Logo, eu tenho que 70 mais 70, eu tenho um resultado de 140. Esse seria o resultado da primeira zona, da zona de 60%. Eu poderia afirmar que esse indivíduo trabalhando a 60% da sua carga de trabalho máxima, cardíaca máxima, ele poderia trabalhar nessa faixa de 140 batimentos cardíacos por minuto. Agora a gente vai fazer, já descobrimos a primeira, sim, vou botar aqui de lado, porque preciso de espaço no quadro. E agora a gente vai descobrir a segunda, que é de 70%. Não vai muito longe, mas a gente vai refazer o processo para afirmar. Vamos subtrair novamente. A frequência cardíaca máxima vai ser igual a 187. Subtraio por 70, que é a da frequência cardíaca de repouso, e vai encontrar o valor de 117. 117 vezes 0,7 vezes 0,7. E aí eu tenho que a frequência cardíaca do indivíduo deu 81,9 e somo esse valor à frequência cardíaca mínima, que é 70. Eu vou somar logo direto, que vai dar igual a 151,9. Posso arredondar para 152. Então, esse indivíduo que eu estou treinando, ele vai trabalhar neste dia, nesta semana, conforme esteja o planejamento, a 140 e 150 BPMs. Como é que eu monitoro isso? Sugiro que se utilize algum frequencímetro. Hoje em dia é bastante simples de se encontrar esses relógios digitais, algumas marcas têm validade até boa. Há outras maneiras, se ele tiver em algum círculo ergômetro, você pode pedir para ele colocar no seu antebraço, no seu ombro, e fazer a aferição da frequência cardíaca. Mas isso demanda uma técnica muito mais acurada. Entretanto, é basicamente isso. Você tem uma fórmula e dentro dessa fórmula você desenvolve o planejamento, você consegue melhorar o seu planejamento e consegue desenvolver no seu calendário maneiras mais sólidas de planejamento de treinamento, mesmo com alguma escassez de material. É muito mais interessante trabalhar dessa maneira do que apenas pelo subjetivo. A gente tem maneiras subjetivas de trabalhar com a própria escala de Borg, de Ohm, que são interessantes, têm validação, mas elas deixam muito a desejar e muitas lacunas. Isso é uma fórmula regressiva, mas é um estudo que tem amparo científico bom e tem boa validação científica, então tem um bom grau de segurança. No mais, eu acho que é basicamente isso. Eu vou deixar a referência na descrição. Eu agradeço você ter assistido até aqui. Peço para você comentar alguma dúvida, sugestão. Se desejar também pode compartilhar. E muito obrigado por estar até aqui.
Meu nome é Paulo Samuel novamente, eu sou estudante de Educação Física e a nossa conversa de hoje foi sobre mensuração do esforço através da frequência cardíaca.